Você aí, já ouviu falar da Data East? Seja a resposta sim ou não, provavelmente você já jogou alguma coisa dessa produtora alguma vez. No fliperama, nos 8 ou 16 bits, não importa. Assim como eu, você já deve ter entrado em contato com algo que eles fizeram. Embora ela tenha tido uma vida super curta, deixou um legado e alguns méritos que fazem parte da história dos jogos e que não podem ser ignorados. E é na história desse legado, com alguns de seus jogos mais marcantes e de todos os eventos que levaram a sua trajetória e ao seu fim tão precoce, tão prematuro, que vamos mergulhar hoje, bem fundo. E é tudo agora. Sejam bem-vindos, moças e rapazes. Vocês estão no 4º episódio de BGT.doc. O início. Japão, 20 de abril de 1976. Nessa data, Tetsuo Fukuda, aluno da Universidade de Tokai, fundava com alguns colegas a Data East. Já pensando em jogos desde o começo, ele lança Super Break, um clone do famoso Breakout, aquele jogo que você quebra tijolinhos rebatendo uma bolinha. Gênero esse também chamado de Block Breaker ou ainda Arkanoid. Já na época, com uma visão à frente de seu tempo, Tetsuo já pensava em tornar a vida dos donos de fliperama mais fácil. Ele criou em 1980 o Cassette System, um sistema unificado que, como o nome entrega, usava fitas cassete para guardar os jogos. Sim, aquelas mesmas que a gente usou há um tempão atrás para ouvir música. O dono só tinha que comprar a placa uma vez e para trocar de jogo era só trocar a mídia, economizando tempo e o trabalho de ter que trocar a máquina inteira. Isso uma década antes do famoso Neo Geo da SNK. No começo o aparelho se mostrou promissor e a Data East esperava lucrar forte, mas a placa teve vários percalços, dificuldades de manutenção, problemas com as mídias e a qualidade questionável dos seus jogos, embora alguns tenham se tornado clássicos, como Bump and Jump, um jogo de corrida onde você pula em cima de carros para fazer pontos. Parece ridículo, mas o carro pulava. E o clássico Burger Time, onde você monta hambúrgueres fugindo das comidas que querem te pegar a todo custo. O Cassette System saiu de cena em 85 e a Deco, como ficou conhecida por causa do nome Data East Corporation, inclusive é assim que a gente vai chamá-la daqui para frente, passou a se focar em outros tipos de jogos. A ascensão nos anos 80. A Deco resistiu bem ao crash, a crise do setor de videogames em 83. Ainda na época, Tetsuo expandiu seus negócios para a Europa e Estados Unidos e eles emplacaram com o inovador Karate Champ, um dos primeiros jogos de luta da história, muito antes do Street Fighter dar as caras e virar um fenômeno. Karate Champ usava duas alavancas, uma para mexer o boneco e a outra para soltar os golpes, que eram bem detalhados e animados. O jogo tinha até mesmo voz e narração, um marco para a época. E a partir daí não parou mais. A Deco se tornou uma das principais forças videogameísticas dos anos 80, lançando inúmeros títulos para todas as plataformas da época. Alguns destaques incluem Bad Dudes, um briga de rua onde você luta com ninjas, Midnight Resistance, um run and gun, tiro em tela horizontal, bem à la Metal Slug, a resposta da Deco ao famosíssimo e dificílimo Contra da Konami, Sly Spy, um game de ação inspirado em James Bond, tem gameplay aqui dele no canal, além de Robocop The Arcade Game, baseado obviamente no filme Robocop, e o controverso Shaun of Atomic Runner, esse acusado de fazer referências ao comunismo. Veja só aí a foice e o martelo na logo do game e, pasmem, até mesmo ao acidente nuclear de Chernobyl. Tudo isso por causa do enredo, da história que o jogo carrega e do nome dele. Em japonês, o jogo é pronunciado Chernobyl, pois o V tem som de B. Chernobyl igual a Chernobyl. Então uma coisa liga a outra, então você imagina como é que foi a polêmica na época, chegando ao ponto de a Deco ter que ir a público pedir desculpas e explicar todo o porquê desse jogo. Também nessa época começou a fazer máquinas de pinball. Nessa área muitas inovações,
Laser War, o primeiro pinball com som estéreo. Checkpoint trouxe uma tela de tecnologia DMD, Dot Matrix Display, display de matriz de pontos, que mostrava pontuação e algumas animações, e na máquina Maverick, uma DMD de tamanho grande. Outros dois grandes destaques da década: Cobra Command, de 84, onde você pilota o helicóptero de combate LX-3 contra um grupo terrorista que quer espalhar o caos no mundo, e Road Blaster, de 85, também conhecido como Road Avenger, onde assumimos um justiceiro que rasga as ruas em busca de vingança contra a gangue que matou sua esposa no dia do seu casamento. Ambos utilizaram a tecnologia do Laserdisc, disco laser, o pai do DVD, trazendo um visual fora de série para a época. A sensação era de estar jogando um anime. Os dois foram criados por Yoshihisa Kishimoto, que mais tarde viria a criar em 87 o Double Dragon, um ícone dos briga de rua. Mas nem só de jogos viveu a Deco. A empresa passou também pelas indústrias da saúde e da engenharia, produzindo equipamentos de transmissão, telefones via satélite, eletrocardiogramas e o primeiro fax portátil do mundo, o Datafax, em 1983. Surgem os primeiros problemas. Como nem tudo são flores, tudo o que é bom um dia acaba. Com a Deco não foi diferente. Se eles foram uma potência nos anos 80, o mesmo não se repetiu na década de 90. A começar pela divisão de pinball, que gastava fortunas fazendo máquinas baseadas em franquias famosas do cinema e da música. Vide Star Wars, Tartarugas Ninja e a banda Guns N' Roses. Eles até fizeram máquinas sob encomenda, como por exemplo para o filme Riquinho, aquele do Macaulay Culkin e o astro do basquete Michael Jordan. Apesar disso, o retorno não compensava os altíssimos investimentos, e em meados da década a divisão de pinball foi extinta e vendida para a Sega. Uma curiosidade é que eles chegaram a ser a segunda maior fabricante de pinball do mundo, detendo 25% do mercado global em 94. A crise do setor de pinball chegou também à empresa mãe. A Deco vivia, além de uma crise financeira, uma crise de criatividade. Ano após ano, os jogos lançados por ela exploravam os mesmos gêneros de sempre. Gêneros que já não eram mais moda naquele tempo. Vivíamos o boom dos jogos de luta nos anos 90. E a empresa começou a ser solenemente ignorada. A coisa piorou ainda mais quando ela lançou em 93 o Fighter's History, um jogo de luta que parece ter se inspirado até demais em Street Fighter, tanto que foi chamado de plágio, levando um belo processo da Capcom. A Deco perdeu a ação e teve que indenizar. Eles ainda tentaram emplacar um mascote à la Sonic com o jogo High Seas Havoc em 94 para o Mega Drive. Não deu certo, lançando no console cuja estrela maior é o ouriço mais rápido do mundo. Eles esperavam o que também? Do meio para o final da década, os jogos 3D invadiram o mercado, tanto no fliperama como em casa, e a Deco estava parada no tempo, fazendo quase sempre os mesmos jogos, os mesmos gêneros de antigamente, que já não eram mais moda naquele tempo. Eles ainda lançaram um último produto, a placa MLC System de 32 bits, junto de mais alguns jogos, antes de debandarem da indústria, fechando todos os seus escritórios e departamentos no planeta inteiro. A companhia ficou restrita apenas ao Japão. A crise piora, as dívidas se acumulam, a falência se torna inevitável. Cavando ainda mais o seu próprio túmulo, a Deco desativou toda a sua linha de produtos em 99, interrompendo o desenvolvimento de novos jogos. No começo do ano 2000, todo o suporte técnico da empresa caiu. Aí começou a penúria final. A empresa passou a vender equipamentos a preços baixíssimos, além de licenciar seus jogos para outras companhias. A esperança era arrecadar o suficiente para a empresa continuar viva e voltar ao mercado. Mas nada deu certo. As dívidas chegaram ao limite, superando os 3 bilhões de ienes. Ao final de 2002, o equivalente a quase 30 milhões de dólares. Sem dinheiro para pagar tudo, nada restou a não ser declarar a tão temida falência. E em 25 de junho de 2003, finalmente aconteceu. A Deco fechou as portas.
era o fim melancólico de uma história de mais de 25 anos. Alguns de seus funcionários foram para outras empresas, ainda mexendo com games, enquanto outros desistiram do mercado videogameístico para trabalhar em outros ramos. Por fim, os direitos de seus jogos foram vendidos e ficaram espalhados por várias outras companhias. O legado da Data East. A Deco pode ter tido uma história curtíssima, mas sem dúvida teve sua influência. Basta ver o Cassette System dos anos 80, que inspirou o Neo Geo, ou as máquinas de pinball com som estéreo e telas, algo até então inédito no ramo. Fora isso, alguns de seus jogos se tornaram lendários, a ponto de receberem relançamentos para as plataformas modernas, como em 2010 com a coletânea Data East Arcade Classics para Nintendo Wii, com 20 jogos seletos da empresa, todos em formato de arcade e alguns extras desbloqueáveis. Agora, em 2021, se ainda existisse, a empresa completaria 45 anos. Com certeza lançando jogos para as plataformas de hoje e até para celulares. Embora não exista mais, a Deco e seus jogos ainda são lembrados por quem viveu a fase dos fliperamas e tem idade suficiente para se lembrar, ou por quem descobriu seus títulos através dos emuladores, como foi o meu caso. O próprio Sly Spy, lançado em 89, joguei no emulador quando eu tinha 6 para 7 anos. Sou grato por esse game até hoje, porque foi através dele que eu conheci e passei a gostar do 007. Embora o jogo não tivesse a devida licença, zerei muitas vezes e de tanto zerar, o CD que tinha o emulador estragou. Mas eu tenho essas lembranças até hoje, ótimas lembranças. Após o fim da Deco, Tetsuo Fukuda se afastou da indústria de videogames e mudou completamente de rumo. Hoje ele tem quase 80 anos e é presidente de uma empresa de equipamentos hospitalares chamada Orima. Independente de ter vivido pouco, a Data East tem seus méritos que não dá para pagar. É isso aí, tá terminando aqui mais um BGT.doc. Gostou de conhecer a história da Data East? Se sim, deixa aí o seu like e diz pra mim o que você achou. É novo por aqui? Se inscreve e marca esse sininho aí. Vamos juntos rumo aos 100 inscritos. Ah, me segue lá nas redes também. Tô no Face, no Insta e no linklist.bio/BrunãoGameTech. Vou vazando por enquanto, mas em breve eu tô voltando. A gente se vê na próxima, valeu? Até lá, cuide-se e fique bem. Fui!